Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, animados para a nossa aula de hoje. Então, gente, o objetivo da aula de hoje é trabalhar as propriedades operatórias dos limites e falar de limites no infinito, tá ok? Então, a nossa aula passada foi aquela lista de resolução de questões, ao qual ficaram algumas questões para vocês. Caso vocês não tenham conseguido no final da aula, a gente pode fazer um comentário rápido de como é que a gente faz a resolução das questões, tudo bem? Então, vamos aqui compartilhar a nossa tela. Qualquer dúvida, lembre-se que eu estou aqui no bate-papo aqui do lado, tá? Vocês podem fazer a pergunta ou então ligar o microfone de vocês e fazer uma pergunta que eu estarei disponível a estar procurando resolver as dúvidas de vocês, tudo bem? Esclarecer as dúvidas de vocês. Então, vamos lá, tá bom? Alguma pergunta? Alguém ligou o microfone? Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Bem, gente, eu já andei procurando tanto o livro Temas e Metas, o qual hoje eu preferi fazer mesmo à mão, tá bom? Então, eu espero que vai ser bem mais tranquilo, tá bom? Então, nós iremos falar de, limites. Se vocês tiverem com lápis e papel, tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos falar aqui das propriedades operatórias dos limites. Propriedades. Tá dando para entender, não tá? Operatórias dos limites, tá bom? Bem, gente, as propriedades operatórias dos limites, elas são bem tranquilas, tá certo? Então, é só para a gente não deixar em branco, tá bom? Esse tópico de limites. Então, a primeira dela vai ser o quê? Limite da soma. Limite da soma. Ou da diferença, tanto faz, vai valer essa expressão tanto para a soma para a diferença. Então, ele diz assim, ó, o limite de f de x mais g de x, quando esse x tende a um valor de a qualquer, quando ele tende a um valor de a qualquer, nada mais é do que o limite de f de x quando x tende a A, mais o limite, ajeitar esse mais o limite de g de x, quando o x também tende a quem? Tende a A, tá ok? Então, de maneira bem simples, gente, o limite da soma nada mais é do que a soma dos limites. E, se a gente for complementando ainda mais, isso aqui pode ser tanto uma soma quanto uma diferença. O limite, quando x tende a de f de x menos g de x, é o limite de f de x menos limite de g de x, quando esse x tende a quem? Quando esse x tende a A. Então, é tranquilo, tá? Você observar isso daqui. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Para aqui. Oh. Vitor, você pode explicar novamente aí? Nossa, se eu conseguir voltar aqui. Tá travando, gente, aqui meu computador. Eita. Vou botar aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, sim. Sim. Olha só. O que nós iremos começamos a falar aqui? Propriedades operatórias dos limites, tá bom? E aí, ó, a gente
começou a falar do limite da soma. Então, se eu tenho uma soma de duas funções, tá certo? Pode ser mais 3, 4, tanto faz, tá bom? E esse valor de x, que ambas estão escritos na mesma variável x, quando o x tende a A, isso aqui nada mais é do que a quebra desses limites. É o limite de f de x quando x tende a A, mais o limite de g de x quando x tende a quem? A A. E aí foi que eu ampliei. Pode ser tanto mais quanto quem? Quanto menos. Olha só aqui um exemplo. Exemplo. Calcule, calcule os seguintes limites. Vocês estão copiando, então? Vou fazer um e vocês vão fazer o outro. Na letra A, f de x, desculpa, Ctrl Z. Limite, quando x tende a 2, vou botar aqui, ó. X tende a 2 de x2 menos 5x mais 4. Tá ok? Letra B, limite, quando x... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Limite, quando x tende a quem? A menos 1 de x3 menos 3x2 mais 4x mais 1, tá? Então, gente, é muito tranquilo isso daqui, tá? Deixa eu colocar uma outra cor. Então, observa que quando a gente se refere ao limite, tá certo? A gente vai ter ideia de que cada expressãozinha dessa daqui é uma função, gente. Então, isso daqui, ó, se a gente for fazer direto, tá? Fazer desse jeito. Essa aqui é uma função contínua. Tem algum problema? Vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma expressão do segundo grau, é um polinômio do segundo grau, é uma função contínua, é tranquilo. Então, se é contínua, basta substituir x por 2. Então, isso aqui nada mais é do que 2 elevado a 2, menos 5 vezes 2, mais 4. 2 elevado a 2, 4. 5 vezes 2, 10, mais 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 10 é quanto? Menos 2, tá? Então, o limite dessa expressão aqui é exatamente igual a menos 2. Mas o que é que a propriedade está dizendo para eu fazer? É só você quebrar, ó, o limite, vai dar até mais trabalho. Quando x tende a 2 de x ao quadrado, mais, então no caso aqui é menos, né? Menos o limite de 5x, quando x tende a quem? A 2, tá bom? Botar entre parênteses aqui para melhorar. Mais, tá bom? O limite de 4, quando x tende a quanto? A 2. Tudo bem? X ao quadrado é a função contínua, então vai ficar o quê? 2 elevado a 2, menos 5x é uma reta função contínua, então vai ficar 5 vezes 2. Mas, opa, aqui é uma coisa que poderia estar causando uma dúvida. Por quê? A função aqui é 4. O que foi que a gente falou lá quando a gente estava falando de função? Que 4 é uma função constante. Tudo bem? Então, ó, tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Então, o que seria o 4? É uma reta, tá certo? Eu quero azul. Então, é uma reta que vai ser paralela ao eixo x, que vai passar exatamente no ponto Q? 4. Então, qualquer função, aqui no caso 2, a imagem do 2 vai ser igual a quanto? 4. Então, seja se ele tender a 2 pela direita ou pela esquerda, então isso aqui sempre vai ser igual a quanto? A 4. Então, o limite da função constante aqui, nesse caso, é a própria constante. Então, mais 4, tá bom? O limite nunca muda. Ó, 2 elevado a 2, 4, menos 10, mais 4. 4 mais 4, 8. Menos 10 é quanto? Menos 2, tá? Só para mostrar exatamente a mesma expressão, tudo bem? Se é uma função contínua, então basta que haja essa quebra. Não vai, tá vendo que não vai alterar absolutamente nada. Mas lhes digo, façam direto, tá? Não tem problema nenhum. A não ser que não seja uma função contínua, tá? Tem parte contínua e parte que não seja contínua, tudo bem? Gente,
Façam aqui essa letra B substituindo aí x por menos um, tá ok? Tá dando para entender, tá? Essa letra, tá? Deixa eu ajeitar aqui, tá? X3, tem umas coisas meio estranhas aqui. X3 menos 3x2 é mais 4x mais um. Por favor, substitua em x por menos um, tá? O x aqui está tendendo para menos um. Façam aí esse limite aí, por favor. Veja aí a resposta que vai dar. Façam aí, por favor. Vocês podem ligar o microfone, tudo bem? Alguém não? Alguém deixou de entender? Tranquilo, não é? Vocês estão achando melhor escrevendo? Praticando é melhor, professor, mas esse negócio de elevado ao cubo aí é que é meio complicado. Ah, é a mesma coisa, ó. Menos um elevado ao cubo, ó. Menos um elevado ao cubo. É um menos um que vai se repetir da forma de multiplicação três vezes. Então, menos um vezes menos um vezes quem? Menos um, jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais por menos, menos. Um vezes um é quem? É um. Então, isso aqui é uma base negativa elevado ao expoente ímpar. O resultado é sempre negativo. Um elevado a qualquer expoente é um, tá bom? Já o menos um elevado a 2 vai dar um. Deu quanto, gente, esse limite? Não precisa fazer quebrado, não, para mostrar a propriedade, não. O meu deu menos 7, não sei se tá certo. É? Vamos fazer aqui? Então, isso aqui vai ser quem? Isso é uma função contínua, gente. Isso aqui é um polinômio de grau 3, é uma função contínua. Todo polinômio é uma função contínua. Então, vai ser menos um elevado a 3, menos 3 vezes menos um ao quadrado, mais 4 vezes menos um. Isso aqui mais quem? Mais um. Menos um ao cubo, base negativa elevado a expoente ímpar, resultado negativo. Um elevado a 3 é um. Menos 3 vezes menos um ao quadrado, tá? Mesma coisa. Só que agora base negativa, expoente ímpar, resultado positivo. É menos um vezes menos um. Menos com menos, mais uma vez um é um. Então, até 3 vezes um. Mais por menos, menos 4. Mais quem? Mais um. Tá bom? Então, esse menos um cancela com esse um. O menos um é zero. Menos 3 vezes um vai dar menos 3 menos 4. Agora é uma soma com sinais iguais. Conserva o sinal e soma. 3 mais 4 é quanto? 7. Então, o limite dessa expressão aqui é exatamente igual a quanto? Menos 7. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá ok? Tá Sim. tranquilo? Beleza? Vamos passar adiante. Se tem o limite da soma e da diferença, também vai ter o limite do produto. Vocês querem fazer um print, gente? Não sei mais nem como é que é a linha. Vocês querem fazer um print? Tá aí. Tá ok? Fizeram? Pronto. Beleza. Então, o limite da soma também vai ocorrer o quê? O limite do produto. 2. Limite
do produto. É a mesma coisa que ele diz assim, ó, limite, tá certo? De uma função f de x vezes uma função g de x, quando x tende a um valor a qualquer, tá bom? Nada mais é do que o limite de f de x, nada mais é do que o limite de f de x quando x tende a vezes o limite de g de x quando x também tende a quem? Tende a A. Então, de maneira muito simples e semelhante a outra expressão, o limite do produto é igual ao produto dos limites, tá bom? Então, ó, coloca aqui, ó. Tá? O limite do produto é igual ao produto dos limites, tá bom? Então, se a gente tem aqui, exemplo, seja f de x igual a x ao quadrado mais 1 e g de x igual a x menos 2. Determine h de x sendo igual a quem? A f de x vezes quem? G de x, tá bom? Desculpa. Não é h de x. Determine o limite. Determine o limite quando x tende a 1 de h de x, sabendo que h de x, quem é? É f de x vezes g de x. O que é que aconteceu com esse f para ficar desse jeito? F de x vezes quem? G de x, tá bom? Não, gente, não há necessidade de estar multiplicando, tá bom? Então, mas vamos fazer isso, vamos lá. Olha só, deixa eu pegar, é bom que a gente fica praticando. Gente, vocês estão entendendo, tá bem devagarzinho, tá? Olha só, então quem é h de x? Meu Jesus do céu. Eu vi muita cor de prática, mas igual isso aqui faz aquele que é o computador daqui onde o computador tá mandando na gente. H de x, quem é? Não é f de x vezes g de x? Tá aqui, ó. H de x é igual a f de x vezes g de x. Ele ajeita aqui bonitinho, ó. Esse jeito é bacana. Então vai ser quem? X ao quadrado mais 1 vezes quem? X menos 2. Então, quem é h de x? É só aplicar a propriedade distributiva. Multiplicar cada termo do primeiro por cada termo do segundo, fazendo o jogo de sinais. X2 vezes x, x3, produto de potência. Mais por menos, menos. Mais por menos, menos. X2 vezes 2, 2x2. Mais por mais, mais. 1 vezes x, x. Mais por menos, menos. 1 vezes 2 é exatamente igual a 2. Não tem ninguém semelhante, então isso é h de x, tá ok? Então, o limite, tá certo, de x3 menos 2x2 mais x menos 2, quando x tende a 1, é exatamente igual a quem? 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 menos 2. Vai ficar 1 menos 2, mais 1 menos 2. 1 mais 1, 2. 2 menos 2 cancela. Então, isso aqui vai ficar somente igual a quanto? Menos 2. Só que, gente, a gente pode perceber o quê? Ó?
Então, o limite disso aqui é menos 2. Só que a gente pode perceber o quê? Que fica o limite de x ao quadrado menos 1, quando x tende a quem? A 1. Então, como é contínuo, vai ficar 1 ao quadrado menos 1. E 1 menos 1 é quanto? Zero, tá? Tem alguma coisa errada? 1 ao quadrado é mais. X ao quadrado mais 1. Mais. Então, vai ficar 1 mais 1, certo? E, oxente, por que que ia dar zero? Aí eu ia me confundir todo. Ó. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é quanto? 2. Então, quem é o limite agora de g de x? X menos 2, quando x tende a 1. Então, vai ficar 1 menos 2. E quanto é 1 menos 2? Menos 1. Então, o limite desse produto, deixa eu destacar aqui, ó, só é multiplicar só é multiplicar agora quem? 2 vezes menos 1, que é exatamente mais por menos, menos 2. A mesma expressão que vocês estão observando, tudo bem? Então, o limite da soma é a soma dos limites, e o limite do produto é o produto dos limites, tá ok? Tá bom? E para a gente finalizar, tudo bem, gente, até aqui, tudo bem? Tá ok? Tá tranquilo? Maravilha? Tá ok? Vamos agora para o último. Professor, Oi. você poderia repetir esse limite do produto aí? Ok. Aham. Olha só, no limite do produto de funções distintas, é só a gente fazer a quebra dos limites, tá certo? Onde, dependendo da quantidade de funções que eu vou ter, ó, nesse caso aqui a gente colocou somente duas, ó. O limite de f de x vezes g de x quando x tende a A. Então, é só fazer o limite de f de x quando x tende a A, vezes o limite de g de x também quando x tende a A. Se tivesse um f de x, g de x e um h de x, 3, então quebraria em três limites com x tendendo a A, tudo bem? Aí a questão diz o quê? Que foi dado uma função f de x, uma função g de x, e ele quer o limite de uma função h de x, quando x tende a quem? A 1. Só que quem é h de x? É f de x vezes quem? Vezes, vezes g de x, tá certo? Então, eu de maneira imediata, eu já fui multiplicando logo quem são essas duas funções. Então, h de x é o produto delas duas. Ficou exatamente isso, ó. X3, ó, multipliquei aplicando a distributiva, ficou x3 menos 2x2 mais x menos 2, tá bom? Então, como o produto de dois polinômios é um outro polinômio, então é uma função contínua, eu substituí, ó. Isso daqui é o resultado do produto dessas duas expressões, tá bom? É como se eu tivesse aqui, ó, em cada um aqui, ó, essa primeira parte, eu efetuei o produto delas duas. E eu descobri que vai ser menos 2, tá bom? Aí o que foi que eu fiz? Eu quebrei, tá bom? Ó, fiz o f de x de um primeiro, depois eu fiz o segundo e no final eu multipliquei, ó. Limite de quem é f de x? X2 mais um quando x tende a 1. Fica 1 ao quadrado mais um que vai dar 2. E depois o limite de x menos 2 quando x tende a 1, que vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então agora é só multiplicar um pelo outro, ó. 2 vezes menos 1, que é menos 2. A gente observa que os dois resultados são o quê? São iguais. E a gente comprova mais uma vez o quê? Que o limite do produto é igual ao produto dos limites, tá ok? Maravilha? 3. Tem a soma, subtração, produto, agora vai ter o do quociente, tá bom? Limite do quociente, tá bom? Isso é muito tranquilo, né, gente? Então, o que é que vocês devem saber aqui? Da mesma forma como a gente está colocando, tá bom? A gente vai ter o quê? O limite, quando x tende a um valor, vamos chamar de A, tá bom? De f de x sobre g de x, tá bom?
Quem é que vai ser isso aqui? Vai ser o limite quando x tende a quando x tende a de f de x sobre o limite quando x tende a de quem? De g de x. Qual é a única observação que a gente deve fazer? Que o g de x tem que ser o quê? Diferente de zero. Não esqueçam disso. Por quê, professor? Porque toda fração é uma divisão. E não existe divisão por zero. Logo, a minha expressão aí, g de x, tem que ser diferente de quanto? Tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Bora pegar aqui um exemplozinho bem conhecido da gente. Só que de função contínua, né? Em pontos que tornam ela contínua. Exemplo. Seja f... Meu Deus do céu. Seja f de x igual a x2 menos 5x mais 6. E g de x igual a x menos 1, tá bom? Determine o limite quando x tende... vamos botar um ponto de descontinuidade, bora. Quando x tende a 2, tá bom? De f de x sobre quem? Sobre g de x. F de x sobre g de x, tá bom? Só que vai ficar mais chocante. Eu vou tirar esse 1 e vou colocar um 2. Tá bom? Galera, e aí, como é que a gente resolve essa questão? Tá bom? Olha só. Não vai dar certo, porque aqui vai dar 2 menos 2. Aí 4 mais 2, 6, tá? Não. Vai ficar melhor, eu vou tirar esse ponto aqui, tá? Não vamos bagunçar não, que eu não quero... Vocês estão observando que se eu substituir por 2, vai dar zero sobre zero, e dá indeterminação. Vamos trabalhar com as coisas mais simples, tá bom? Um x tendendo a 3. Bom, então, olha só aqui, ó. Então, o que é que nós vamos ter aqui? O que é que eu quero que vocês observem aqui? Nós vamos ter o limite, tá? Limite, quando x tende a 3, de quem? De x2 menos 5x mais 6 sobre x menos quanto? X menos 2. Que isso aqui vai ser o quê? O limite vai ser o limite quando x tende a 3 de x2 menos 5x menos 6 não, mais 6, tá? Que é mais, sobre o limite quando x tende a 3 de quem? De x menos quem? 2. Tá bom? Como são ambos, tanto numerador quanto denominador, x menos 2 não é zero, tá bom? Então vai ficar 3 elevado a 2 menos 5 vezes 3 mais 6. E embaixo vai ficar 3 menos 2. 3 elevado a 2, 9. 5 vezes 3, 15. Mais 6. Poxa, 3 é raiz, gente. Deixa quieto, deixa pra lá. Vai dar a mesma coisa. Mais 6. Eu não queria que desse zero, tá? 3 menos 2 é 1. Ah, mas é bom quem faz. 9 mais 6, 15. 15 menos 15, zero. Quanto é zero dividido por 1 é quanto, gente? Zero. Tá ok? Cuidado. Não deu zero sobre zero. Deu zero sobre 1. E zero dividido por 1 é quanto?
é zero. Tudo bem? Então, esse limite dessa expressão f de x sobre g de x é zero. Mas se a gente fosse, galera, desenvolver essa, fazer essa divisão, era exatamente aí o que eu estava querendo, tá ok? Então, a gente vai lembrar o quê? Que x ao quadrado menos 5x mais 6 é uma equação do segundo grau, que as raízes é 2 e 3. Dois números que a soma é 5 e o produto é 6. 2 e 3. 2 e 3 são as raízes. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então, isso aqui vai ser quem? X menos 2 vezes quem? X menos 3. Então, essa expressão na forma fatorada vai ficar, ó, x2 menos 5x mais 6 é x menos 2 vezes x menos 3, ó, x menos 2 vezes x menos 3, sobre aqui embaixo, que é quem? X menos 2. Eu posso cancelar esse com esse e ficar somente quem? X menos 3, tudo bem? Então, essa expressão todinha desse polinômio dividido por esse vai ser x menos 3. Então, é simplesmente você calcular esse limite, ó, limite quando x tende a 3, de quem? De x menos 3, que vai ser 3 menos 3, que isso aqui vai ser igual a quanto? Zero. O mesmo valor que nós encontramos aqui em cima. Tudo bem? Tá tranquilo? Beleza, gente? Então, gente, isso aqui é uma coisa que é muito tranquilo. É só você fazer o trabalho com funções contínuas. Até hoje eu nunca vi um que desse trabalho desse tipo de questão. Inclusive, a gente passa, nossos alunos nunca têm dificuldade, tá bom? Bem interessante, para que agora a gente entenda a ideia dos limites no infinito, tá ok? Posso passar adiante? Querem fazer o print aqui do limite do quociente? Hein? Aí, ó. Tá ok? Façam um print. Deu certo? Beleza? Podemos passar adiante? Sim ou não? Ok. Vamos passar adiante, tá bom? Vamos aqui, ó, falar agora de limites no infinito. Muita atenção, tá, gente? Limites no infinito. Mas, professor, para que que eu vou calcular o limite no infinito? Exatamente para que eu não fique quando x tende a 1, quando x tende a 2, quando x tende a 3, a 4, a 5. Então, ele está entendendo, ou para mais ou para menos o que? O infinito, tudo bem? Então, nós iremos utilizar, eu espero que vocês saibam, né? Esse sinalzinho aqui, ó, quando eu digo que limite, quando x tende a mais infinito, quando x tende a mais infinito, de uma função f de x vai ser igual a um L, tá certo? Ou nós iremos trabalhar com o limite de uma função f de x, quando x vai tender a menos infinito, tá certo? Que vai ser, botar aqui um L1 e um L2, tá bom? São números reais, tá bom? L1 ou L2, tudo bem? Então, essa é a principal característica do que nós iremos estudar quando a gente observar a ideia dos limites no infinito, tá ok? Porém, é observado isso aí através de relações, tudo bem? Galera, eu gostaria que vocês me ajudassem na construção aqui de alguns gráficos. Exemplo. Exemplo. Qual, meu Deus, qual o limite, qual o limite quando x tende a mais infinito de f de x e o limite de f de x quando x tende a menos infinito de f de x, sabendo que
sabendo que f de x, sabendo que f de x é igual a x ao quadrado. Sabendo que f de x é igual a x ao quadrado. Gente, atenção. O que é a expressão x ao quadrado, hein? Hein, gente? O que é a expressão x ao quadrado? X ao quadrado é uma expressão, uma função quadrática. E eu queria colocar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu tentar desenhar aqui bem direitinho. Tá? Espero que dê certo. Então, nós vamos ter aqui, ó. Tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y, tá? O que é a expressão x ao quadrado? Nada mais é do que uma parábola com concavidade voltada para cima, em que o eixo y, eu quero vermelho, tá? Em que o eixo y é exatamente o eixo de simetria, tá? Gente, eu espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Olha só. Galera, o que é que vocês estão observando quando o x tender a mais infinito, tá? O x tender para mais infinito significa dizer que é ele seguir sentido, sentido positivo, tá bom? Então, deixa eu botar aqui um verde para vocês observarem, ó. Olha só, pam, pam. Fazer aqui destacado aqui, ó. Vocês é que vão me dizer, tá bom? Galera, quando o x está aumentando, quando o x ele está aumentando, o que é que vocês estão observando que está acontecendo com a imagem, hein? Hein, gente? O que é que vocês estão observando com essa imagem, hein? Bora lá, galera. Dá para enxergar, ó. Quanto mais o valor de x está aumentando, então significa dizer que ele está aumentando para mais infinito aqui, ó. Tá? O que é que vocês estão observando com a imagem, o valor de y? Observa que o valor de y também está o quê? Está aumentando. Sim ou não? Então, ó, quanto mais o valor de x, ele está aumentando para mais infinito, tá? Para o mais infinito, significa dizer que a imagem também dessa função também está o quê? Aumentando. Tudo bem? Só a gente observar. 1 ao quadrado é 1, 2 elevado a 2, 4, 3 elevado a 2, 9. Quanto maior é o valor de x, maior está sendo o valor de quem? Está sendo o valor da imagem. Tudo bem? Mas agora eu pergunto, e se o valor de x agora tender, ó, x agora tender para o menos infinito? Significa que agora ele vai estar, para esse sentido, ó, tá? Então, ó, olha só, ó, tô só destacando. Vai ser ao contrário. Olha só. Acabou aqui, tá? Gente, então, ó, tá aqui. Ó. O que é que vocês também estão observando? Que quando o x está tendendo
também ao menos infinito, observa que a imagem dele também está o quê? Está aumentando, tá bom? Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês, galera? Professor, se tivesse mais alguma coisa aqui, por exemplo, x ao quadrado, vou botar aqui, mais 5x menos 8, iria mudar alguma coisa? Não, não iria mudar absolutamente nada. Agora, se tivesse o quê? F de x, meu Deus do céu. Se tivesse assim, se tivesse f de x igual a menos x ao quadrado, tá? Só aqui para vocês entenderem, galera. O que é que eu ia ter aqui? Uma função quadrática, tá aqui, eixo x e eixo y, e que o gráfico seria agora uma coisa parecida com isso, ó, tá? Então, o que é que vocês observariam? Que se o x tender para mais infinito, ou se o x tendesse aqui para menos infinito, observa que a imagem dele estaria tendendo para onde? Para o menos do que infinito, tá ok? Então, gente, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês por enquanto? Que o que vai ser levado em consideração em uma função, deixa eu só apagar isso aqui, tá? O que vai ser levado em consideração no estudo dos limites infinitos de uma função é exatamente esse grau, esse bendito grau e o sinalzinho do coeficiente, tudo bem? É fácil você perceber isso daí, tá bom? Porque, ó, x ao quadrado com cavidade voltada para cima, não tem nenhuma imagem na parte o que negativa. Já se eu faço o mesmo x ao quadrado, que eu sei que é uma parábola, só que o valor negativo, então ela é para baixo. Então, se eu perguntar, vocês aqui já podem me dizer o quê? Que o limite, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, que o limite de x ao quadrado, feio, o limite, o limite de x ao quadrado, quando o x tende para mais infinito, olha só, quando o x tende a mais infinito, também vai ser o quê? Vai ser o mais o quê? Infinito. Será igual ao mais infinito. Assim como o limite de x ao quadrado, quando o x tender para o menos infinito, nesse caso, ó, quando o x tender para o menos infinito, ele também vai estar tendendo para onde? Para o mais infinito. Tá ok, gente? Então, isso é uma observação que eu quero que vocês façam. É mais um estudo de comportamento, de você conhecer o gráfico de uma função. E se eu perguntar aqui agora, gente, ó, nesse gráfico aqui que eu fiz, que eu fiz aqui, bem rápido aqui, quem é o limite quando x, quem é o limite de menos x ao quadrado, tá certo? Quando x tende a mais ou a menos infinito. Nesse caso dá o quê, hein, gente? Dá exatamente o quê? Menos infinito, tá bom? Professor, tem alguma relação entre elas duas? Tem. Porque eu poderia fazer muito bem isso aqui, ó, sendo quem? Menos, sai aqui, né? Menos o limite de x ao quadrado, quando o x tende a mais ou a menos o que? Infinito, ó. Esse menos, pela propriedade dos limites, ele sairia. Então, ficaria assim, ó. Tá bom? Então, eu já sei o quê? Que o limite de x ao quadrado tendendo para mais ou para menos infinito é mais infinito. Então, fica o oposto de quem? Do mais o quê? Infinito. E o que é eu colocar o oposto do mais infinito? Mais por menos, menos. Ficará exatamente quem? O menos infinito. A mesma ideia. Então, se você quiser até tirar essa ideia do sinal negativo, tá bom? Essa ideia do sinal negativo, e se você colocar o sinal oposto do mais infinito, vai ser exatamente quem? O menos infinito. Tá entendido, gente? Sim ou não? Sim ou não? Então, nesse caso, é porque nós temos uma função aqui, ó, de grau par, tá bom? De grau par. Como é que vocês estão aí, gente?
Hein? Deixa eu colocar outro exemplo para a gente concluir o limite do infinito. Tá bom? Exemplo 2. Exemplo 2. Seja f de x igual a x. Só isso, tá bom? Determine o limite de f de x. Determine o limite de f de x quando x tende a quem? A mais ou a menos o que? Infinito. Tá bom? Então, bem simples, tá bom? Deixa eu colocar aqui o gráfico. Olha só. Então, ó, tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Galera, vocês estão lembrados o que é o gráfico da função f de x igual a x? É uma reta. Deixa eu botar aqui de vermelho. Que era uma linha. Tá? Deixa eu ver se eu acerto para ficar bacana. Oi, oi, oi. Tá massa. Tá bom? Gente, esse é o gráfico da função f de x igual a quem? Igual a x. Aí, o que é que ele quer? Qual é a característica quando x tende para mais infinito e quando x tende para o quê? Para o menos infinito. Então, um vai seguir esse sentido e o outro vai seguir para este sentido. Tá? Tudo bem? Gente, eu quero que vocês me digam, por favor, liga aí o microfone, eu vou estar orientando vocês. Gente, o que é que vocês estão percebendo com essa reta quando o valor de x está quando o valor de x está indo por um mais infinito? O que é que está acontecendo com o valor de y da imagem dele, hein? Tá aí, eu estou riscando, vocês já vão enxergar, hein? Quando o valor de x está tendendo para o mais infinito, a imagem dele também está tendendo para onde? Está crescendo. Está crescendo para o mais infinito. Tudo bem? Já o valor de x, quando ele tende para o menos infinito, para cá, ó. Tá aí, ó, tá crescendo para o menos infinito. Olha só. Olha aí. O que está acontecendo com a imagem dele? Também está indo para o menos o quê? Infinito. Então, gente, o que é que eu queria que vocês observassem, tá? Que nessa função, o limite, tá certo? De x, quando x tende para mais infinito, é o próprio quê? Mais o quê? Infinito. E o limite de x, que f de x é o x, quando x tende a menos infinito, vai ser também quem? O menos infinito. Por quê, gente? Simplesmente porque f de x é igual a quanto? A x. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Exatamente para um valorzinho que se encontra aqui em x, que é de exatamente o 1. Aqui é x elevado a quanto? A 1, gente. Então, se você não entendeu nada até agora, que eu tenho certeza que todo mundo entendeu, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Que toda vez que eu tiver uma função de grau par, tá certo? Ela vai sempre tender para mais infinito.
a não ser que tenha um sinal de menos na frente dela, mas aí pela propriedade dos limites que foram estudados, então você rebate todo o sinal. Mas se tiver, professor, o senhor está querendo dizer que o limite de x elevado a 4 menos 3x mais 1, quando x tende a mais ou menos infinito, é mais infinito? Tô. Por que, professor, que tu está dizendo isso? Porque isso aqui é um polinômio de grau par. Tudo bem? Então, ele vai ser uma função, tá bom? Que vai tender sempre para o mais infinito, porque ele tem de grau par, tá ok? Mas, professor, e se tivesse um menos aqui? Então, seria colocar ela como sendo uma única expressão, o menos aqui é a concavidade dela. Então, eu tornaria para o menos infinito, tá ok? Mas aqui nesse caso não é. O que importa é que está aqui o grau par. Se você quiser plotar o gráfico, você pode ver que é uma curva em que o final dela, não faço a mínima ideia como é o grau dela. Eu sei de uma coisa, ó, ela faz isso, ó. Tanto o primeiro quanto o último, ó. Não sei o que é que fica aqui no meio. É uma coisa parecida com isso, tudo bem? Então, já quando o meu polinômio é de grau ímpar, quem vai dizer que vai tender para mais ou para menos infinito é exatamente o valor ao qual x está tendendo. Tá ok, gente? Então, isso daqui é uma coisa bem interessante e simples. Isso é baseado somente na construção de gráfico de função, tudo bem? Basta você perceber se o gráfico dessa função é ou essa função é de grau par ou se é de grau ímpar. Grau par sempre, sempre, sempre tenderá para mais infinito, tá certo? Olha só aqui, ó. Grau par sempre vai tender para mais infinito, tá? O grau ímpar, ele vai sempre tender para o valor ao qual x está tendendo. X elevado a 1 é grau ímpar. Se for x elevado a 3, professor, como é o gráfico da função x elevado a 3? Uma coisa parecida com isso, ó. Tchom, tchom. Então, ó, isso aqui seria x elevado a 3, tá bom? Então, olha só, se ele tende, ó, vou botar de outra cor. Se ele tende para x tendendo a mais infinito, nesse caso x tende para mais infinito, ó, observa aqui, ó, também o y está indo para o mais infinito, ó. Um cresce para cá, outro para cá. Se for para o menos infinito, vai tender para onde? Para o menos infinito. Então, ó, se a função é de grau ímpar, mais infinito, tende para onde? Para mais infinito. De grau ímpar menos infinito, tende para onde? Para menos infinito, tá ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu queria continuar isso aí, tá bom? Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Tá certo? E aí, galera, como foi a aula hoje? Deu para entender? Tá tranquilo? Tá? Deixa eu parar de gravar aqui.